Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti. Meu Jesus, grande consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão. Salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos novamente ao canal do Testemunho. É um prazer estar aqui com vocês, o pessoal está entrando. Eu sempre escolho um louvor da palavra da harpa, né, para cantar nesse início. E esse louvor, ele tá falando realmente o que vai ser falado aqui hoje, né? O tema do testemunho de hoje, né, que é o cuidado de Deus na nossa vida. Então, nada melhor do que cantar o nosso querido hino 25, Meu Jesus, tu és bom, né? O Senhor é bom e a sua misericórdia, né, para sempre. E ele tem muitas coisas boas para nós. E hoje a gente vai conhecer muitas coisas maravilhosas que Deus fez na vida da irmã Daisy, né? Nossa convidada, eu já vou chamar ela para entrar. Nossa convidada também hoje é a chuva, né? Vocês vão ouvir muito aí o barulho da chuva caindo. Tô aqui pertinho da janela. E eu já vou chamar aqui a irmã Daisy para estar conosco, porque ela tem muitos testemunhos. Então, para a gente não perder tempo, a gente escutar muitas coisas que ela tem para falar da parte de Deus. Deixa eu ver aqui se ela já entrou. Irmã Daisy, está por aí? Já dá uma mãozinha aí, a cena aí que eu ainda não tô lhe vendo. Irmã Daisy entrou, alguém viu? Sejam bem-vindos, eu vou começar a falar enquanto ela entra. Tayara, irmã Sara, do Círculo de Oração. Irmã Juliana, sejam bem-vindos. Aline, André Augusto, Rebeca, Josele, Érica, que sempre tá com a gente. Seja bem-vinda, Érica. Cíntia. Entrou aqui, irmã Daisy. Daisy entrou, outra Daisy também. Bem-vinda. Irmã Daisy apareceu e eu vou logo chamá-la. Irmã Daisy tem muitos testemunhos, gente. Ela deu uma palhinha pra mim e eu já fiquei assim, super curiosa. Tudo que ela tem pra contar. E além disso, no final ela vai fazer uma oração também. Vai ser maravilhoso. Seja bem-vinda, irmã Daisy. A paz do Senhor, Viviane, obrigada, viu? Um prazer estar aqui. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão aí na audiência da live. Amém. Que coisa maravilhosa, que bom, né, que nós podemos estar aqui juntos através dessa ferramenta da internet, né, compartilhando a palavra Verdade. de Deus. Estou muito feliz com a sua presença.
e muito animada para ouvir todos os testemunhos que der, né? Que couber na live, porque são muitos, não é tão fácil É compilar verdade. todos eles aqui. Porque, É assim, verdade. eu tô vendo a irmã vive de milagre em milagre, né? Foi difícil escolher aí, porque é testemunho de estudo, de trabalho, de carro, de viagem. Então, se vocês que estão assistindo aí têm o desejo no coração tem algum sonho, alguma coisa que você tem colocado nas mãos de Deus, hoje é o dia de você ver que Deus realiza os sonhos. Não é não, irmã Deise? Glória a Deus, é verdade. E de forma inesperada, né? Pois é, de forma Para a sobrenatural, para glória, mostrar para que a glória do Ele nome é dele. Deus. Exatamente. Então, se você tem um sonho e se você tem desejo de compartilhar também isso, conhece alguém, né, que tem também essa vontade, alguma coisa, uma viagem, ou tá precisando de emprego e tá difícil, manda essa live também para o pessoal aí, para eles conhecerem a história da irmã Deise e serem abençoados também por essa palavra que vai ser falada aqui, né? E também poderem compartilhar do que Deus tem para fazer através dela nessa tarde, que afinal ela também vai fazer uma oração e vai ser uma bênção. Então já vou dar a palavra para a irmã Deise começar. Eu vou logo perguntar uma coisa. Irmã Deise, me conte essa história, que é o mais curioso que eu tenho para saber. Me conte essa história que a senhora sonhou não, você, né? Desculpa aí. Sonhou que com um carro, que Deus lhe prometeu que ia dar um carro que não havia sido lançado ainda. E ele lhe mostrou esse carro. Como é que pode aí? Como é que pode essa Sim, história? Nos conta. é verdade, Viviane, é muito maravilhoso, né? Se você me permite, eu queria só ler aqui alguns versículos, tá? Para Tá, pode ficar à mostrar vontade. como o que Deus fez nesse tempo da Bíblia, ele continua fazendo hoje muita coisa, assim como ele se revelou para muita gente na Bíblia, ele continua se revelando, não é uma coisa assim fora da nossa realidade, que ficou no passado, né? Porque Deus, ele é relacional. Para a gente ter uma ideia, ele, ele se Deus é muito didático, então ele escolheu um povo, Israel, para daquele povo ilustrar o plano dele para toda a humanidade, né? E aí ele escreve as escrituras sagradas por meio dos seus servos, exatamente para que a gente, observando a história de Israel, perceba o plano dele para toda a humanidade, né? E é muito maravilhoso. Eu gostaria de convidar os irmãos aqui para abrirem suas Bíblias em Daniel capítulo 2. Eu vou ler alguns versículos, porque eu estava orando, né, e pedindo ao Senhor uma direção para esta tarde, e o Senhor me levou aqui para Daniel 2. Eu quero ler rapidinho alguns versículos, eu não vou pregar, é só para ilustrar, né, as coisas que Deus fez na minha vida através dessa ilustração que está aqui na palavra de Deus. Diz assim, Daniel 2. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Veja, um dos maiores imperadores da história da humanidade teve um sonho, sabia que era muito importante, mas quando acordou não lembrava e queria que os seus magos, né, dissessem. Isso é impossível para qualquer ser humano.
Então, como eles sabiam Verdade. que isso era impossível, eles disseram, não tem como. E aí ele decretou que todos seriam mortos. Mas havia um servo de Deus naquele reinado, que era Daniel. E o versículo, a partir do 16 do mesmo capítulo, diz assim: E Daniel entrou e pedia ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, que para nós são mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? Para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel, ou seja, o sonho que o rei teve, não lembrava, né? Numa visão de noite. E Daniel louvou o Amém. Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e Amém. estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. E conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Glória a Deus, né? Então, Giviane, quando você busca a Deus, Deus, ele se revela para você, porque esse é o prazer. Deus, ele se É apresenta na verdade. Bíblia com várias figuras para que a humanidade conseguisse entender o que ele queria conosco. E a principal delas é a figura do Pai, né? Então, quanto mais você se aproxima do seu Pai, mais ele estará próximo de você. Naturalmente que nós sabemos que o Senhor está conosco 24 horas, mas é diferente Deus estar com você e você ter um relacionamento com Deus, né? Então, é interessante que nós vemos na Bíblia Questão da vários... intimidade, né? Isso, exatamente. Nós vemos na Bíblia vários personagens que eles procuraram a Deus. A gente vê também Deus procurando outros. Por exemplo, Deus se revela para uma criança, Samuel, em sonhos, né? À noite, uma revelação. E a partir dali começa o ministério profético, as revelações de Deus para Samuel, né? Nós vemos Davi no deserto, cuidando de ovelhas, orando, compondo hinos. E Deus se revelava, muitos salmos têm caráter profético profundo, né? E ele não sabia, né, daquilo ali. Palavras que Cristo diria na cruz, Davi escreveu ali, porque ele era alguém que buscava a Deus, né? E nós vemos Deus buscando Samuel, nós vemos Deus buscando Paulo, nós vemos Deus se revelando a José, e é muito maravilhoso, né? E eu tive o privilégio, né, de ter o meu carro revelado por Deus. Foi. É muito maravilhoso. Isso nunca tinha acontecido. Foi em 2012, no segundo semestre. E eu estava planejando trocar de carro no ano seguinte, né? E estava orando. Como eu sempre fazia, só que todos os anos anteriores, simplesmente eu ia, achava bonito, comprava. Ou seja, Deus me direcionava, mas parecia uma coisa muito natural, né? E Uhum. dessa vez eu comecei a orar e o Senhor me mostrou um carro preto. E eu não conhecia aquele carro, né? Mas ele estava estacionado do lado de fora de uma casa. Então, eu vi que era tudo no Brasil, né? Então, era um carro que eu imaginei que não era importado. E comecei a orar. Senhor, que carro é esse? Eu não conheço esse carro. Será que é o meu próximo carro? E comecei a orar, buscar o Senhor. E nada, né? Fiquei vários dias orando e o Senhor não me disse que carro era. E aí eu disse, tá bom, Senhor, então me diga que marca é, pelo menos. Comecei a buscar o Senhor, né? Jesus, eu nunca tinha sonhado, aliás, eu nunca tinha tido uma visão de um carro, né? E foi durante a madrugada. E eu anotei, né? E fiquei, Senhor, então me diga a marca. E fiquei alguns dias orando, né?
E aí, meus irmãos, Deus, ele é muito maravilhoso. Deus, ele gosta dos mistérios, né? Aí me diga uma coisa, você sonhou com esse carro, mas você entendeu que era algo de Deus, né? Que não era um sonho comum. Na Dá para verdade, fazer não essa foi diferença quando Deus revela. assim. Não, não era um sonho, foi uma visão à noite. Não Sim. tinha uma história, um desdobramento. Eu simplesmente vi aquela imagem, um carro preto hatch parado na frente de uma casa de noite, né? E Então aí você viu que era de Deus, né? eu vi claramente que era de Deus, né? Entendi. E eu comecei a orar. Então, Jesus, então me diga a marca, porque eu não conheço. Inicialmente eu fiquei imaginando, pensando nas marcas de carro, né, aqui do Brasil, e fiquei, não tem nenhum carro desse, não existe. E aí o Senhor começou a me revelar, porque aonde eu ia no trânsito, os carros da a marca Ford, para onde eu olhava, parece que é a marca Ford, que ela é pequenininha, assim, levemente, digamos, não é arredondada, mas me fugiu É, agora aquela forma. oval, né? Isso é ovalada, exatamente. Então, para onde eu olhava era Ford, 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 aquela, sabe assim, parecia que estava em neon. Claro que eu estou exagerando só para dar uma ideia, né? E eu, Jesus, então é da Ford. Eu disse, Senhor, mas esse carro. Aí fiquei pensando, né? Eu já sabia que era o meu próximo carro, mas eu disse, Senhor, esse carro não existe. Tudo bem, eu realmente não lembro se o que eu vou dizer agora aconteceu antes ou depois. Mas também à noite o Senhor me mostrou uma data, 25 de março. Eu não sabia que tinha Uhum. ligação com o meu carro, com esse carro da Visão, né? Eu não sei se foi antes ou depois. Tudo bem, e eu fiquei 25 de março, o que será? Comecei a orar, fica um pouco com medo, aí pensei em coisa boa, pensei em coisa Meu ruim, Deus, né? que coisa! Pois E você é. costuma ter visão assim, só para saber se foi só dessa vez? Na Deus ele verdade, mostra sempre as coisas assim em visão. sim, isso começou, Josiane, depois que eu fui trabalhar naquela época em Candelária. Sim, sim, gente. Eu não falei no início, mas Irmã Deise é dirigente do Círculo de Oração de Jovens da Juventude de Candelária, da Assembleia de Deus de Candelária. E ela foi antes, né, Irmã Deise, serviço da, da irmã Elisa, em memória, né? Na época, também lá em Candelária, ela foi serviço e dirigente do Círculo de Oração de lá. Então, ela está se referindo a essa época aí, né? Irmã Deise, qual era a época, o ano? Não lembra não, né? 2009 e 2010. 2009, 2010. Então, isso aconteceu nessa época. Também foi, se eu for contar, é um testemunho daquele, sabe? Porque foi muito linda a forma como Deus revelou que eu iria trabalhar com ela, né? É, então, eu não tinha esse dom. Então, quando eu fui trabalhar no ciclo de oração, eu fiquei, Jesus, eu preciso de dons espirituais, porque eu via que as irmãs tinham, né? Eu frequentava sempre e comecei a buscar, e aí o Senhor me deu, né? Foi muito maravilhoso. Hum, Então, foi de lá para cá. Antes disso, o Senhor me dava sonhos, né? sim, Mas assim, visões, revelações só após começar a trabalhar no ciclo de oração. Então, sim. bom, o Senhor me mostrou esse carro, eu já sabia que era da Ford, sabia que não existia, porque eu não conhecia. Então, eu fiquei pensando, bom, eu acho que ele vai ser lançado, né? E tudo bem. E, paralelamente, eu fiquei orando sobre o dia 25 de março, sem ter a menor ideia do que se tratava. Ainda faltava, acho que uns 7 meses, 6, 7 meses ou mais para março, então eu fiquei orando pelo carro e fiquei orando por essa data, né? E aí, quando foi dia 25 de março, né, que eu acordei, geralmente eu acordo e faço um devocional. Mas nesse dia, Deus falou assim, muito claramente ao meu coração que eu fosse direto para o computador. E eu fui, abri o computador, quando eu vi, estava lá a reportagem, né? A foto do carro, já o protótipo, né? Ele é Aleluia. azul, lindo, azul, era a cor que eles tinham escolhido para comercializar, né? Assim, aquela cor que eles sempre usam
para os comerciais iniciais dos carros, e estava ele lá dizendo que o carro, né, estava sendo lançado oficialmente. Ali estava o protótipo, né? Ele iria começar a ser fabricado no Brasil no dia 25 de março, que era aquele Meu dia, Deus! né? E ele só ia começar a ser vendido a partir de maio, né? Ele iria O começar a ser carro que você viu no seu sonho. Do exatamente. jeito que Eu estava fiquei, no seu sonho, que não existia. Meu sim, eu Deus! fiquei muito maravilhada. Eu disse, Jesus, que coisa extraordinária, que privilégio, né? Até a data, né? Até a data, exatamente. Nós somos tão falhos, sabe, Vicente? E assim, eu estava querendo comprar um outro carro naquela época. Eu costumo, sempre orei, né, por isso. Qualquer coisa que eu vou fazer, sempre eu oro antes. Como você sabe, isso é muito normal entre nós que somos evangélicos, né? Então, eu queria outro carro. Eu achei lindo o carro que o senhor me mostrou, mas fazia muitos anos que eu queria ter o carro que eu tenho agora. Só que quando ele foi lançado, foi quando eu passei no concurso, né, para trabalhar na Paraíba. Meu pai disse: minha filha, você vai morar só pela primeira vez numa cidade onde você não conhece ninguém. Não compre esse carro agora não, porque ele, né, ele vai chamar a atenção numa cidade pequena. E aí eu guardei, né? Eu disse, tá bom, é verdade. Fiquei com medo, meu pai, sabe, assim, com aqueles cuidados de pai. Uhum. Aí me fez aquele medo, disse, tá bom, não vou comprar não. Aí comprei outro, mas com o pensamento de um dia comprar esse carro que eu queria na época. E quando o senhor me revelou esse, eu fiquei maravilhada, foi um privilégio, mas eu confesso que eu fiquei decepcionada, porque eu queria o outro carro, entende? Uhum. Mas aí eu disse, tá bom, o senhor vai me dar depois, né? Aí eu já posso continuar Pode a continuar. E aí, contar. já conte aí como foi que Deus deu esse outro carro. Pronto. Deus é muito maravilhoso, né? Ele realiza sonhos, mesmo quando a gente acha que ele nem vai realizar mais. Porque Uhum. depois de tanto tempo, veja, isso foi em 2003, né? Que eu estava querendo comprar o carro que Deus me deu, atualmente eu tenho ele. E o Senhor só veio me dar esse carro ano passado. Olha Para só. você ter uma ideia, né? Como Deus é maravilhoso. Então, aí eu fui, comprei o carro, né? Que o Senhor me revelou, maravilha. Aí, um tempo depois, eu disse: bom, o próximo carro que eu for comprar vai ser esse que eu queria, entende? E eu Uhum. fiquei, né, já certa de que seria ele, né? Tudo bem. Só que quando chegou o período que eu iria trocar esse meu carro que o Senhor me revelou, que eu comprei ele preto, né, da cor que Deus me revelou, é, eu fui pesquisar na internet, né, sobre o carro que eu queria comprar, mas aí dizia em todos os sites que ele ia ser reestilizado. Ele ia mudar Hum. o modelo completamente. Então, se eu comprasse naquela época, eu ia perder muito dinheiro, né? Porque Olha ele iria se só. valorizar. Uhum. E aí eu disse, mas Jesus, que coisa. Então eu vou aguardar. Aí fiquei aguardando, né? Esperei mais um ano e nada do carro ser lançado, né? Ele reestilizado. E eu dizendo, Senhor, já vai fazer 3 anos. Você sabe como é cruel o mercado de carro, né? Como se desvaloriza de repente. E aí eu, Jesus, meu carro, Senhor, quando eu for vender, já vai se desvalorizar, já está perdendo valor. E eu comecei a ficar ansiosa, né? Chegou o ano em que o carro deveria ser reestilizado, o que eu queria, e não foi. E eu, meu Deus, e foi o ano de uma crise econômica, né? Eu disse, pronto, Jesus, e agora? Aí fiquei orando, né? E um belo dia eu saí com minha mãe, eu fui para o médico. Quando eu parei em frente ao meu condomínio, o senhor disse: vá na concessionária tal. O senhor falou o meu coração: vá na concessionária tal. E Eu eu creio, fui, viu? né? Eu fui. Quando eu cheguei lá, né? Vi tanto carro, não gostei de nenhum. Eu disse: Senhor.
o que foi que me mandasse fazer aqui, né? Aí eu perguntei ao rapaz se ele tinha algum outro modelo, e o rapaz disse: tem um que acabou de ser lançado, mas ele não está aqui nessa loja, está na loja tal. Aí ele me indicou a loja e disse: pronto, eu vou lá. Isso eram as 5:30 da tarde já, as lojas estavam fechando, eu fui voando para lá, e no caminho eu fui orando, eu disse: Senhor, se eu não gostar desse carro, eu vou comprar esse mesmo sem ser, né, do que eu quero. Aliás, mesmo antes da reestilização. Aí fui, Josiane, quando eu cheguei nessa concessionária, tava esse O que carro, que aconteceu? coisa mais Que que... linda do mundo, porque os vendedores, eu não sei se, eu acho que você é assim, eles vêm dizer: porque esse carro tem isso, eu disse: não, olha, não precisa, eu compro um carro que eu acho ele bonito. Para mim é o principal. Ele é bonito, pronto. Não quero saber o que é que ele tem. Aí eu fiquei apaixonada pelo carro. Eu nunca quis um carro vermelho, mas assim, ele era tão lindo e vermelho que se eu quero, a rapaz disse: olha, nós estamos fechando, mas amanhã você pode vir. No dia seguinte, logo cedo, eu estava lá, né? E graças a Deus o senhor me deu o carro. Só que eu esqueci de dizer um detalhe. É, Em 2015, quando foi o ano que eu me preparei para trocar o meu carro que Deus tinha revelado, eu querendo comprar esse carro tão sonhado, né? Aí eu fui na concessionária. Eu já sabia que ele ia mudar o modelo, mas eu fui só para, não sei, acho que Só foi para de ver. Deus, né? Só para ver. Aí ele estava num preço excelente, mas claro, porque ia mudar, né, o modelo, então eles baixaram bastante Ia o perder preço. dinheiro, né? Isso, exatamente, ele ia ser totalmente reestilizado. Aí o rapaz me deu lá todo a forma de pagamento e tal, por quanto receberia o meu carro, a simulação, né? Aí eu disse: tudo bem, vou pensar. Eu fui de lá, da concessionária, eu fui para o ciclo de oração de 100 horas de Ponta Negra. Quando eu cheguei lá, que eu me ajoelhei, que sentei, o senhor usou uma irmã e disse: Deus, a dirigente disse: Deus está dando um carro novo a alguém. Aí eu recebi aquela palavra, né? Eu fiquei tão feliz, mas eu fiquei confusa. Eu disse: Senhor, tu vai me dar aquele carro que eu sonho há tantos anos, porque eu queria esse carro desde 2003 e nunca dava Tava certo, né? esperando em Deus, né? Exatamente, o tempo de Deus. Todo ano, desde então que eu ia trocar de carro, pensava nele, mas nunca dava certo, porque acontecia alguma coisa. E aí eu disse: mas se eu trocar esse carro, ó, se eu comprar esse carro como ele está, eu vou perder dinheiro, Jesus, eu vou aguardar a reestilização. E aí, irmãos, se passaram, né, mais tempo e a reestilização não veio, aí eu comprei esse vermelho. Fiquei apaixonada por ele, lindo, e é parecido com o que eu desejava, né? Muito parecido o modelo. E tudo bem, glória a Deus. Aí, com pouco tempo, saiu o carro que eu sonhava reestilizado. Eita. Pouquíssimo tempo depois. Aí meu pai vai e compra ele, que meu pai também era louco por ele, mas sempre, nunca coincidia, né? Quando ele queria trocar de carro, aquele modelo estava já há algum tempo no mercado, aí se fosse comprar ia perder dinheiro e tal. Uhum. Aí nunca dava certo para meu pai também. Aí meu pai comprou. E eu fiquei super feliz. Eu disse: pai, tá vendo? O Senhor realizou o meu sonho através de vocês. Eu queria tanto ter esse carro, né? E É hoje tenho verdade. através de vocês, assim, porque eu, né, da família, né, e tal, tudo bem. É. Bom, voltando, comprei o carro vermelho, né? Fiquei feliz da vida, completamente apaixonada por ele. Tudo bem. Aí, quando foi o ano passado, né? Aí eu disse: Senhor, eu tenho que trocar meu carro. Comecei a orar, né? Já vai começar a se desvalorizar e tal e tal. E aí, né? Eu tinha que vender porque o mercado é cruel, né? Você sabe como é. E aí eu fui e não dava certo. Fui em várias concessionárias. Tinha um carro que eu sonhava também com ele.
O carro tinha acabado de ser lançado, muito lindo. Eu fiz até um test Perdão. drive, uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, mas eu não senti que era nenhum daqueles, sabe? Aí eu estava um dia orando na central, que até o ano passado eu me congregava lá, e eu disse, Senhor, amanhã, segunda-feira, eu vou começar lá da ponta da BR, vindo, vou em todas as concessionárias. Não é possível que eu não ache um carro. Me direcione, Senhor. Quando eu estava pensando nisso... E assim, irmã Deise, que bênção, né? Que você estava sempre em contato com Deus, sempre orando, sempre, e Deus sempre respondendo. Então, fiquem ligados aí, pessoal, que vocês vão aprender muito aí com a irmã Deise. Eu já estou aqui, só nas dicas. Sempre orar quando for pedir alguma coisa, quando quiser alguma coisa. Pode continuar. Verdade. Vale a pena, né? Então, quando eu estava orando sobre isso, chegou um irmão e me deu um marcador de Bíblia. Era Isaías 45. Eis que irei adiante de ti e tal. Sabe aquele versículo, né? Abrirei as portas. E eu fiquei maravilhada, porque eu senti que era mesmo a confirmação de que Deus iria comigo no dia seguinte, que foi a segunda-feira, né? Tudo bem. Aí eu fui, comecei pela Volkswagen, lá, a última concessionária da BR. Eu disse, eu vou em todas hoje, Senhor. Não é possível que o Senhor não me direcione. Aí fui na primeira, né? Eu entrei no carro, olhei, tinha visto na TV, eu tinha achado bonito, mas de perto não gostei. Saí de lá decepcionada. Aí eu disse, eu vou agora nessa aqui, né? Só para ver se tem algum carro, né? Quando eu cheguei lá, tava o meu carro que eu tenho hoje, lindo, maravilhoso, com um laço vermelho de veludo, assim, bem na chegada. Coisa mais linda do mundo. Só que eu não percebi. Eu fui direto para a vendedora. Sabe quando Deus apaga algo da sua memória? Não me passou pela cabeça comprar ele. Foi assim, o último carro que me passou pela mente. E aí eu fui para a vendedora, né? Disse, olha, conversei um pouquinho com ela, os carros que ela tinha e tal. Aí foi quando eu vi o meu carro, né? Prata, lindo, com esse laço de fita imenso de veludo. Aí eu olhei para ele assim, eu disse, quanto é que ele tá? Aí a moça disse, tá pronto, vamos dar uma olhada. Aí eu fui. Sabe, parecia que tinha apagado da minha memória, porque Deus Você queria... não se lembrava mais disso? Como é que é? Não estou entendendo. Porque eu achava que Deus tinha realizado o meu sonho de ter aquele carro, dando um ao meu pai. Ao seu pai, entendi. Então, assim, eu tirei ele do coração, ou pelo menos eu achava que tinha tirado, né? Então, eu olhei para ele, lindo, lindo, que eu achei ele muito lindo. Quando ela abriu a porta, eu senti aquele cheirinho bom. Aí, sabe quando Deus diz assim, fala no seu coração, é esse? Aí eu disse, eu vou levar ele. Glória a Deus. Eu acho que Deus falou assim, tá lembrando daquele seu sonho que você tinha achado que eu não ia mais realizar? É verdade. Que talvez você tenha achado que ia ser pela metade, né? Sim, às vezes a gente pensa assim, Deus não deu, mas assim, olha, Deus me deu esse, eu me conformo, né? Com isso, e eu não vou ficar insistindo em algo, assim, Deus me deu, e glória a Deus por isso, mas assim, eu creio muito, irmã Deise, que quando Deus coloca alguma coisa no nosso coração, é porque quando a gente sente que é de Deus, é como você falou, não é algo assim que você fica em dúvida, nem nada. Você sente que é de Deus. É uma coisa tão... Talvez alguém esteja assistindo e pensando assim, mas é um carro, né? Mas Deus, Ele está em nossas vidas em todos os detalhes. Ele se preocupa com cada detalhe. E Ele sabia do desejo do seu coração, Ele sabia do sonho. Todos nós que estamos assistindo e vendo como realmente você queria esse carro. E Deus, mais do que as outras pessoas que estão ao redor, às vezes, alguém que está aí também pode estar pensando assim, eu tenho um sonho, mas as pessoas que estão ao meu redor, elas não entendem o meu sonho. Elas não entendem o que eu queria. Eu queria tanto
tal coisa, mas meu pai não entende, minha mãe não entende, meu esposo não entende, mas Deus entende. Deus sabe o que tem no coração, Deus sabe o que a gente pensa. Deus não nos interpreta mal, né? Porque alguém pode pensar assim também, mas você só quer tal coisa, você está sendo muito específico, né? Você tem que se conformar com tal coisa, mas Deus, Ele não nos interpreta mal. Nunca Ele vai nos interpretar mal e assim, interpretar de uma forma errada. Ele sabia que mesmo, não quer dizer que a pessoa seja ingrata porque ela sonha, não é, irmã Deise? Ela sonha porque aquilo está no coração dela, mas ela é grata pelo que ela tem. Então, eu estou aqui maravilhada de ouvir esse testemunho de cada detalhe que Deus cuida das nossas vidas, nas coisas materiais, nas coisas espirituais, em tudo que você colocar a Deus, Deus vai responder, não é? Então, vamos lá. Continua aí contando. Você comprou o carro dos sonhos? Comprei finalmente, né? É muito maravilhoso a gente ver que, às vezes, a gente pensa que Deus vai realizar o nosso sonho de uma forma, né? Como eu já falei aqui para você. Eu achei que seria por meio do meu pai. E não foi, né? Ele me deu porque ele sabia que desde 2003 que eu queria esse carro, né? Então, chega o tempo para todas as coisas, né? Isso mesmo. Diane, eu desde criança que a gente sabe quando a gente estuda que certas pessoas elas têm predisposição para aprender matemática, né? Outras pessoas têm predisposição natural para aprender idiomas. Eu tenho predisposição natural, graças a Deus, que Deus me deu para aprender idiomas. Então, desde criança, que quando eu assistia um desenho animado, você vai já entender onde eu quero chegar, que aparecia alguma palavrinha em inglês, eu tinha um papelzinho que eu já assistia com um papelzinho. Aparecia lá a palavrinha em inglês, eu anotava. Aí não sei se você lembra, mas sempre tem uma voice-over, né? Que dizia, uma espécie de narrador, que dizia o que significava a palavra que aparecia na tela. Aí eu ia e aí anotava ao lado. Então eu já tinha um mini dicionário meu, entende? Eu tinha um mini dicionário meu. E com o tempo me veio o desejo de ir para os Estados Unidos, né? Então desde criança, aí o Senhor só veio realizar em 2006, né? Então assim, coisas que Deus sabe o tempo certo de você ter, Ele sabe o momento, né? E que Deus que coloca, né? Então, eu queria até perguntar aqui, para a reflexão dos que estão nos ouvindo, quem colocou essa predisposição no coração da irmã Deise? Quem colocou? Quem colocou numa criança, ficar colocando num papelzinho as palavras e tudo mais em outra língua, porque queria aprender, né? Porque tinha o desejo de aprender aquilo, queria saber. Eu nunca fiz isso. Não sei se vocês aqui que estão assistindo, fizeram, mas eu nunca fiz isso. Nunca imaginei, tinha até dificuldade de aprender. Mas assim, Deus coloca coisas no nosso coração específicas para cada um. Se você tem um sonho, mais uma vez eu queria repetir isso. Se você tem um sonho, se você tem uma coisa que arde no seu coração, apresente diante de Deus, porque muito provavelmente, né, assim, foi Ele que colocou no seu coração. Ele deu essa habilidade, né, como você tem essa habilidade de aprender novas línguas. E tinha um sonho de ir para os Estados Unidos, não é isso? Sim, sim. Desde criança, né? E fiz cursinho de inglês, fiz o curso de letras. Foi tão interessante, Josiane. Como Deus, quando Ele quer, Ele fecha todas as portas, né? E quando Ele quer, Ele escancara todas as portas. Tudo tem o tempo certo. Por isso que nós devemos esperar o tempo de Deus. Eu fui fazer letras, que já foi um milagre eu ter passado, né, no curso de letras no vestibular. E quando eu entrei para fazer letras, língua vernácula e língua inglesa, né? E existia o Companheiros das Américas, a UFRN, ela era parceira na época com a Universidade do Maine, nos Estados Unidos, que é um estado, né? Então, vinha professores para cá para ministrar cursos, eu fiz alguns cursos com eles. Então, assim,
Quando eu entrei, eu nem sabia falar inglês, mas assim, eu já procurei os companheiros das Américas, eu morria de estudar, digamos assim, para conseguir aprender e falar, porque eu queria ir. Olha, você acredita que quando eu entrei na universidade, todos os convênios com a Universidade do Maine foram cancelados. Cancelados não é bem a palavra certa, foram, digamos, cancelados por um tempo indefinido. Eu não lembro por quê. Não deu certo os companheiros das Américas. Deus fechou todas as portas, porque não era o tempo, né? Então, assim, eu fiz de tudo o que eu podia fazer, eu procurei me informar, a minha parte, estudava com aquele desejo de ir, né? Mas o Senhor sabia, por alguma razão que eu desconheço, que haveria um tempo melhor, né? E ele engrandeceu o nome dele quando eu fui. Eu passei a minha vida inteira querendo ir, Josiane, só que chegou um tempo que demorou tanto que eu deixei para lá, sabe? Quando você guarda aquele sonho e o tempo vai passando e tal, deixei para lá, né? E Eu eu nem não queria vou... mesmo, né? Às vezes a gente pensa assim, eu nem queria mesmo, para não ficar frustrado. Eu deixei para lá e eu acho que também foi uma questão de descansar, sabe? Eu acho que foi também isso, uma junção das duas coisas, né? Descansar em Deus. Porque eu tinha feito tanta coisa para ir, nunca tinha dado certo, que eu deixei. No tempo de Deus, quem sabe eu vou, né? E quando eu tinha deixado para lá, ou seja, quando eu tinha descansado sobre isso, que eu era muito ansiosa, eu queria muito ir, não vou entrar em detalhe, porque já é um outro testemunho, é uma coisa também, um milagre extraordinário que Deus fez. Mas em setembro de 2005, não sei se você lembra, mas teve um congresso de 100 horas em Candelária. Eu não me congregava lá, mas eu fui. O pregador era Silas Daniel, pastor Silas Daniel, esposo de Lília Paz, e Lília Paz era a cantora oficial do evento, né? Foi muito maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Num dia de manhã, né, ele pregou. E no final, Deus tomou ele em profecia, né? E ele lançou uma palavra profética que eu sabia que era para mim, eu senti, Deus me fez sentir que era para mim. Eu comecei a chorar, me alegrar, dizendo, a palavra dizia que eu vou te levar para outro país. Você vai passar desse jeito, é até poética a forma como Deus se expressou. Amém. Você vai passar pelo oceano, mas até das ondas eu vou cuidar. Olha que coisa linda. O Senhor falou muito Glória mais. a Deus. E assim, foi tanta coisa gloriosa que quando saiu eu fui para o meu carro, chorei. Quando eu parei, quando eu olhei, não tinha mais ninguém, a igreja estava fechada. Foi uma coisa muito extraordinária, né? Isso foi em setembro de 2005. Tudo bem. Em dezembro, eu recebi um e-mail da Embaixada Americana, aí que eu disse que eu não vou entrar em detalhes, porque já é um outro testemunho extraordinário, mas eu recebi um e-mail da Embaixada Americana, porque Deus já tinha me aprovado milagrosamente numa seleção para fazer um curso também pela Embaixada em Brasília, e eu recebi um e-mail, né, informando que haveria uma seleção para um curso nos Estados Unidos. Seria totalmente gratuito, né? Era um curso de aperfeiçoamento de metodologias do ensino de língua inglesa. E eu fiquei maravilhada, o curso era interessantíssimo, as disciplinas maravilhosas, e tudo pago e nos Estados Unidos, né? Então, eu fiquei... Sabe quando aquele sonho que você achava que tinha morrido, ele brota, aflora, né? E você é tomada por aquele sonho de novo, e eu fiquei com aquele desejo de ir. Mas só que eram 7 vagas para o Brasil inteiro. Imagine quantas pessoas iriam fazer aquela seleção. Então, eu esqueci completamente a profecia. É tanto que depois dessa experiência, eu adquiri o hábito de anotar tudo que Deus fala comigo. Porque essa profecia de viajar para os Estados Unidos tão maravilhosa, eu esqueci. Ou foi providência de Deus para que o testemunho acontecesse da forma como foi, né?
Aí, E me diga uma coisa aí, só para esclarecer. Você citou a gente aí, você estava na faculdade ou você já tinha terminado o seu curso de letras em inglês, é isso? não, eu já era professora da universidade. Sim. Eu Sim, entrei na você já era universidade. professora da universidade, então a gente deu um pulo grande aí, né? Exatamente. Deu, porque são muitos testemunhos. São Então você tinha muitos. entrado na universidade, fez o curso de letras em inglês, Uhum. sem nunca ter ido fora, fora do Brasil. Sim. Nunca fui, né? O senhor me permitiu que eu fizesse especialização também em ensino de inglês. Eu não concluí porque o senhor me aprovou também de modo extraordinário, um grande milagre, um dos maiores que o senhor já fez na minha vida, me aprovou no mestrado também em inglês. E aí eu Então, outra abandonei coisa tudo. aí ó, já vem mais uma coisa interessante. É, as pessoas dizem, né? Eu escuto falar, que quem consegue ser um professor, consegue só emprego, quem só aprendeu a falar inglês fora do Brasil, mas você aprendeu aqui mesmo. Aprendi aqui, E né? O teve senhor me emprego, teve tornou. tudo. Sim, o senhor me tornou fluente, graças a Deus, para a honra e a glória Glória a do nome do Deus. Senhor, né? Só isso aí, E minha irmã, já é muito testemunho muito grande, viu? Porque muito, é muito. Se eu fosse difícil. contar, é verdade. Então, Josiane, eu disse, não, eu não vou fazer essa seleção, porque 7 vagas para o Brasil inteiro, com tudo pago nos Estados Unidos. Imagina, o mundo inteiro do Brasil vai querer fazer, né? E aí eu deixei para lá, o tempo se passando, que tinha um prazo para seleção, o tempo se passando, e deixei para lá. Só que assim, às vésperas de se encerrar o prazo, eu disse, eu vou fazer. Eu vou fazer, não custa nada, não pagava nem inscrição. E aí eu fiz, né, Amém. toda a parte escrita online e disse, pronto, Senhor, está nas tuas mãos. Aí um belo dia, Josiane, eu acordo com a ligação de Brasília. Quando eu vi o prefixo, eu Aleluia. disse, Jesus, eu passei na primeira etapa. Atendi o telefone, era uma senhora, né, Melvia Hesman, de Brasília, ela já está aposentada já há vários anos, e ela me ligou com aquele português bem engraçado, né? Que a gente sempre acha estrangeiro engraçado falando português. E ela disse: Olha, eu sou fulano da embaixada, preste atenção, olha como Deus é grande. Ela disse: Eu estou entrevistando todas as pessoas que passaram na primeira etapa. Eu estou ligando para cada um para saber quem fala inglês e tal, fluentemente, quem entende, né? Estou também querendo ver a aplicabilidade do que cada candidato vai, a forma como vai utilizar aquele curso no seu país, aqui no Brasil, né? E começamos a conversar. Sim, aí ela disse: daqui a 15 dias, quando eu concluir quando eu falar com todos os que passaram na primeira etapa, eu vou enviar um e-mail com a lista dos aprovados. Tudo bem. Começamos a conversar. Josiane, eu acho que assim, acho que deu uns 5 minutos. Ela disse: Você está aprovada. Prepare seu Aleluia! Não passaporte. esperou o tempo. Exatamente, olha que coisa gloriosa, porque assim ela disse, né, que dali a 15 dias é que enviaria uma lista, né, com todos os Uhum. aprovados, para conhecimento de todos, né? E aí eu fiquei Mas você já maravilhada. entrou, tá bom, vá. Eu vou ver os outros, mas o seu já tá ok. Já tá ok, você já tá aprovada, né? E eu fiquei tão Aleluia. maravilhada que era janeiro, era iniciozinho de janeiro de 2006, né? E aí eu já acordei, já fui organizar meu passaporte, né? Porque eu nunca tinha feito passaporte, poderia demorar, e ela disse: prepare o seu passaporte, né? E eu fiz o Aleluia. passaporte, né? E foi muito, muito maravilhoso, né? Nós ficamos 3 dias de treinamento em São Paulo. É, é muito longo, mas eu não vou entrar assim, em detalhes, porque é muito extraordinário, tem umas coisas muito específicas, né? Mas Uhum. Deus Que mostrou a glória maravilha. dele, né? Deus mostrou a glória dele. Eu fui com tudo pago, foi maravilhoso. As pessoas, ela disse: Olha, nós estamos sob ameaça terrorista.
porque você sabe que teve o 11 de setembro, né? E eles ficaram alguns anos recebendo cartas com anthrax, né? Que era cartas com conteúdo mortal, né? E eles disseram, olha, tenham cuidado, quando vocês chegarem no aeroporto, a gente foi até com medo, né? Eu não fui, não, porque eu estava indo sob a promessa de Deus, né? E poucos dias antes, Deus tinha falado sobre tranquilidade, que eu não precisava temer, que meus pais estavam preocupados, é natural, né? Mas nós fomos com toda a segurança da embaixada, com a carta, né, que éramos convidados do próprio governo e tal. E eu fui para o Texas, né, foi maravilhoso. As pessoas lá adoram brasileiros, não tive um único problema, né? Ao contrário, Amém. estudei, o curso era muito puxado, era digamos assim, de domingo a domingo, porque durante a semana nós estudávamos, né, na universidade durante todo o dia, até as 4 da tarde, e só restava praticamente à noite para estudar, era muito puxado, foi muito maravilhoso, né? E no fim de semana a gente tinha atividades culturais. Então a gente viajava, porque uma das disciplinas era cultura americana, né? Então a gente ficava na casa de uma família americana, né? Eu fiquei na casa de Tudo uma pago, tudo pago. tudo pago, eu ainda tenho US$ 10 aí daquela época. Minha, minha gente, como é que faz, hein? Irmã Deise, agora eu queria saber, onde é que dá o nome aí para ser convidada do governo americano para passar uns dias nos Estados Unidos, estudando, passeando, assim? Só falar Eu com queria que você desse Jesus. dicas. Queria que você desse dicas como podemos estabelecer um relacionamento com Deus assim, tão íntimo, tão maravilhoso, que Deus fala com a gente, não só nos dá bênçãos, mas assim, nos dá conforto, nos dá alento. Queria que você. A gente já está partindo para o finalzinho já da live, temos poucos minutos, e eu queria que você falasse assim para a gente o que a gente precisa fazer, quais são assim os principais cuidados, né, assim, que a gente pode ter na nossa vida para estarmos perto de Deus, né, podermos desenvolver um relacionamento com Ele para, no final, a gente fazer uma oração também. Sim, Josiana, já estou de olho também aqui no horário. Veja bem, você é mãe de uma criança, né? E eu acho que, no meu caso, o segredo foi a minha educação, né? A minha mãe era crente, então, desde criancinha, que quando ela ia fazer campanha, eu fazia com ela, né? No início, naturalmente, que eu acho que eu não entendia bem, mas aquilo fez parte da minha rotina, aprender de Deus, buscar ao Senhor, né? Minha mãe me criou indo para os círculos de oração, eu ia para o de crianças, ia para os três, né? Quando eu era criança, e quando fiquei adolescente, ia para de mocidade, de adulto, e nunca parei, né? Então, é aquilo do exemplo que você vê em casa. Se você manda seu filho orar e ele nunca vê você orando, né? É meio Uhum. estranho. Você manda seu filho ler a palavra de Deus, ele nunca vê você lendo, né? Então, assim, eu tive exemplo na minha casa, exemplo de oração, de campanha de oração, de participar de vigília. Eu mesmo pequena, muito criancinha mesmo, eu ia para as vigílias e eu não ficava brincando, não. Eu ficava lá participando da vigília. Eu fui batizada com o Espírito Santo com 9 anos numa vigília, né? Então, Glória a Deus. pela minha experiência, né, de ter nascido no Evangelho, o essencial é você, de fato, ter na sua casa o ensino, né, e o exemplo também por parte dos seus pais. Meu pai, ele não era crente, e quando eu já era adulta, é que ele aceitou Jesus, então, assim, eu vivi naquele universo do fogo, né, eu vivi no fogo, do ciclo de oração, vigília, culto, nunca perdi. Escola dominical era atividade da igreja, estava lá, né? Às vezes até minha mãe dizia, minha filha, pare de ir tanto para a igreja. No vestibular, eu não parei as minhas atividades, eu ia para a igreja da mesma forma, né? Então, a minha experiência é essa. Naturalmente que para quem aceita Jesus depois, já de adolescente ou adulto, é você ir construindo, né? Você pode não ter um exemplo em casa, mas é a sua busca, né? José ficou sozinho no Egito,
né, adolescente, mas o que ele teve em casa foi com ele para o Egito e nunca saiu dele. Moisés foi criança para o palácio de Faraó, mas ele foi educado em casa, então ele levou consigo a Deus e tudo que ele viveu e aprendeu com seus pais, né? Então eu acho que isso é fundamental para uma pessoa que nasce do evangelho, né? Naturalmente, cada pessoa tem uma inclinação, né? O Senhor teve misericórdia para a glória do nome dele, inclinou o meu coração e o coração do meu irmão para Cristo, né? Então, bendito seja Deus. O máximo que eu posso dizer para quem tem filho, criança, que é crente, eduque orientando, mas também eduque pelo exemplo, né? Que é isso Porque que vai vale a fazer pena. a diferença, sem dúvida. Vale a pena. Pronto, então agora eu queria que você fizesse uma oração por nós. Eu quero que quem tiver pedido aí, coloque nos comentários. Uma oração assim, uma oração por todos nós, né, que estamos aqui participando e pelos pedidos que vão fazer aqui. E também uma oração específica, mosquito aqui, uma oração específica pelas pessoas que têm sonhos. Que aqui a gente escutou vários sonhos realizados e coisas impossíveis, né, que para nós são impossíveis, a gente olha e acha muito difícil, mas para Deus não há nada impossível, e lembrando que Deus coloca os sonhos no nosso coração. Então, eu queria que você orasse para que Deus reacendesse os sonhos que estão apagados nos corações, e alguns que estão desanimados, para que eles possam ter fé, né, confiar e buscar realmente em Deus. Uma oração aí abençoada. Amém. Eu quero agradecer, viu, Josiane, esse privilégio, né, de ter estado aqui falando do amor de Deus. A gente se concentra e nem olha para os comentários, mas há um minutinho que eu parei agora, eu já vi alguns alunos meus, quero mandar um beijo para eles, também para os irmãos da igreja. Deus abençoe a todos. E se você tem um sonho, meu irmão, mais difícil que for para você, lembre-se que para o nosso Deus nada é impossível, né? Como eu li aqui, Deus revelou a Daniel um sonho que Nabucodonosor teve e deu a interpretação, né? Então, quem faz isso? Apenas o nosso Deus, né? Bendito seja Deus e continue orando, como diz a palavra de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? O segredo é confiar em Deus e buscar, porque o principal é a salvação da nossa alma, né? Mas ele é tão bom que nos dá uns mimos, né? Como a minha viagem para os Estados Unidos foi um mimo, né? A revelação de um carro, então é um mimo, né? Que Deus dá. Bendito seja Deus. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar e bendizer o teu nome santo e maravilhoso. Obrigada por esta tarde tão maravilhosa na tua presença, Senhor, falando do teu amor. Quero te apresentar aqui, Senhor Viviane, sua família, cada irmão que está na live, os meus alunos também que estão assistindo, Senhor, que ainda não te conhecem, que eles venham, Senhor, a ter o privilégio de te servir, de também ter essas experiências, Senhor, tão maravilhosas e íntimas contigo, Pai. Abençoa cada servo teu que deixou um sonho de lado, porque acha que é muito difícil de ser realizado, mas tu és o Deus que realiza sonhos, Senhor, tu és o Deus que pode fazer todas as coisas, porque só tu és o El Shaddai, só tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo, meu Senhor, e nós queremos te dizer que te amamos e que somos gratas, Senhor, por tudo que tu tens feito nas nossas vidas. Abençoa cada um de nós e nos guarda, Senhor. Prove, abre portas, Pai, para que sonhos sejam realizados para a glória do teu nome. Amém. Muito obrigada, Luciana. Glória a Deus. Eu que agradeço a sua presença. Algumas pessoas aqui pediram oração, eu tô vendo aqui, a gente vai colocar nas nossas orações também, né, Mandeise? Tati e Helder colocaram aqui pedido por uma decisão que eles têm que tomar em relação ao sonho deles. Outros pediram oração também. E vamos colocar cada um que esteve presente na live nas nossas orações, para que Deus cuide, Deus responda, Deus fale, para que vocês também possam estar aqui
futuramente contando os testemunhos do que Deus fez. Obrigado pela participação de todos. Um beijo. Muito obrigada, irmã Deise. E quem sabe até a próxima, né? Contando muitos mais outros testemunhos que não deram para ser contados aqui. De trabalho, de estudo, de emprego, de tantas coisas. Nosso Deus é muito bom. Eu quero agradecer a todos e um beijo. E a live vai ficar salva. Tchau. Obrigada. Tchau. Paz do Senhor.